Olá, eu sou André Lima, do site da EFT, o eftbr.com.br. Recentemente, uma aluna minha fez uma pergunta mais ou menos assim: André, como é possível manter o foco na prosperidade se existe uma crise econômica real batendo a nossa porta? Não é algo que vai nos afetar, independente do que a gente faça? E eu entendo bem essa preocupação. Eu vou explicar como é possível escapar dessa realidade. Quem já viveu um pouco mais já deve ter passado por diversas crises no país. Eu lembro de várias crises, várias delas. Aliás, na minha lembrança eu tenho mais recordações de épocas de crise no país do que de tempos de bonança. Então já houve hiperinflação, congelamento de preço, altas taxas de desemprego, desabastecimento de produtos e muitos planos econômicos. E eu cresci ouvindo essas coisas na televisão e vendo as pessoas se queixando de que a vida é difícil, que o país nunca vai melhorar e todo esse tipo de negatividade. E por isso eu cresci com a sensação de instabilidade, de que eu nunca ia conseguir ter uma vida próspera e atingir os meus objetivos profissionais e financeiros. Quando eu comecei a minha vida profissional, abrindo uma empresa de engenharia, o resultado não poderia ter sido pior e tudo o que eu mais temia aconteceu. Não importava o quanto eu me esforçasse trabalhando, a minha empresa nunca dava resultado, nunca dava certo e as dívidas aumentavam até que eu fui à falência. E aí foi nessa época, onde eu passei por um sofrimento muito intenso, que eu comecei a estudar sobre o tema da prosperidade. E uma das coisas que me fez buscar esse tipo de conhecimento, além de ter sido empurrado pelo sofrimento, é que eu me dei conta que tinham pessoas que, apesar das crises, elas cresciam nos seus negócios e prosperavam. Tinham outras pessoas que eram afetadas, mas de uma forma menos intensa. E tinha ainda algumas pessoas que até cresciam muito mais nos momentos de crise. Por isso eu quis descobrir a razão pela qual a realidade dessas pessoas era diferente da maioria, e eu queria entender isso para eu poder me tornar também uma dessas pessoas. Bom, e uma das coisas que eu descobri é que essas pessoas que prosperam, elas mantêm a mente delas sempre focada nas oportunidades e na abundância e nunca nos problemas. A sua mente é uma máquina incrível, ela consegue encontrar tudo aquilo que você dá importância, tudo aquilo que você coloca ao seu foco. Se o seu foco é a crise, é a escassez e a falta de oportunidades, é isso que a sua mente vai fazer você enxergar cada vez mais. Eu vou explicar exatamente por que é que isso acontece. Existe uma parte do nosso cérebro chamada de formação reticular. Essa parte é responsável pelo mecanismo de atenção seletiva, que é um mecanismo que nos leva a filtrar a realidade e ver mais determinadas coisas. Como nós somos bombardeados com informações, imagens, sons, cheiros e sensações físicas o tempo todo, seria impossível prestar atenção em tudo ao mesmo tempo. Por isso, para nos ajudar, o nosso cérebro presta atenção somente àquilo que nós colocamos o nosso foco. E as coisas que estão no nosso foco são, primeiro, as coisas que nós acreditamos, ou seja, nossas crenças. 2, as coisas que nós damos importância. E 3, as coisas que nós estamos procurando. E 4, as coisas também que podem representar algum perigo para que nós possamos nos proteger. Então, é esse mecanismo de atenção seletiva que leva, por exemplo, um casal que está esperando um filho a enxergar muito mais mulheres grávidas e crianças, muito mais do que eles viam antes da mulher engravidar. Outro exemplo da atuação desse mecanismo de atenção seletiva é quando você deseja comprar um carro de um certo modelo e a sua mente começa a dar importância para isso. E aí você começa a ver esse modelo de carro na rua mais facilmente. Outro exemplo, se você deseja fazer um curso em uma determinada área, é natural que você comece a ver anúncios sobre esse tipo de curso. Então, resumindo, a sua mente filtra a realidade e coloca você em contato com aquilo que a sua mente está mais focada. E o seu foco pode ser ativado para encontrar coisas boas ou para encontrar coisas ruins. Ele pode ajudar você a encontrar motivos para agradecer sempre, ou ele pode estar ativado para você encontrar motivos para se queixar. E o seu foco pode estar ativado para encontrar oportunidades de crescimento e prosperidade, ou ele pode estar ativado para encontrar dificuldades e motivos para se preocupar. E eu entendi que a minha mente era totalmente focada em encontrar dificuldades e encontrar crise. E quando ela fazia isso, automaticamente eu ignorava as oportunidades. Eu decidi então mudar o meu foco para a prosperidade. Não foi algo que aconteceu
do dia para a noite, mas gradativamente eu comecei a me desligar da negatividade e passei a me conectar com a abundância. E uma das coisas que eu fiz foi parar de dar atenção para o noticiário. Não importa qual seja a realidade, notícias negativas são propositalmente escolhidas porque elas dão mais audiência. Eu parei de falar sobre crise e sobre problemas na economia. Comecei a ler livros sobre prosperidade para que a minha mente começasse a ser influenciada pelas mentes dos autores desses livros, já que eles tinham um nível de prosperidade bem mais alto que o meu. E o resultado dessa mudança é que hoje eu tenho um negócio, um nicho de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, que cresce independente de fatores externos econômicos. O faturamento esse ano deve crescer no mínimo 50% com relação ao ano passado. Tudo isso porque hoje a minha mente está focada em criar soluções, em ter ideias para prosperar. Talvez o meu negócio até seja afetado pela crise, talvez ele pudesse crescer 150% se não fosse a crise, é até difícil saber. Mas o que importa é que a minha prosperidade continua indo bem, apesar de existir uma crise ao redor. E mesmo que o meu negócio fosse afetado de forma tal que ele perdesse 20% do faturamento em relação ao ano passado, ainda assim o meu ano seria ótimo. Então é possível chegar num nível de prosperidade tão alto que mesmo que você passe por uma fase de baixa, essa fase ainda assim continua sendo confortável. Quando existe uma crise, o dinheiro ele não desaparece, ele apenas muda de mãos. Por isso que algumas pessoas conseguem até mesmo crescer ainda mais em tempos de crise, quando tem crise para a maioria. Agora eu quero dar um presente para você, para manter a sua mente focada na prosperidade e para ajudar a transformar por completo a sua realidade. Eu criei um exercício simples, rápido e muito poderoso para que você possa praticar agora e mudar a sua frequência e o seu foco para que você fique conectado com a abundância. Em algum lugar aqui nesse vídeo, ou aqui embaixo dele, ou nessa página, deve ter algum botão para você ter acesso imediato a esse exercício que pode transformar a sua prosperidade. Então vai lá, pratica o exercício e depois você me conta o resultado. E para você receber os meus vídeos em primeira mão, aqui nesse vídeo tem uma logo, é só você clicar nessa logo para você assinar o meu canal no YouTube. E se você gostou desse vídeo, clica em gostei e você ainda deixa aqui um comentário aqui embaixo na página sobre o que você achou. Bom, a gente se vê então no próximo vídeo. Um grande abraço.